Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que trarão seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e nós tratamos aqui do poder da liderança na era da experiência do cliente. Hoje nós estamos chegando ao nosso episódio de número 20, com Andresa Faria, amante da moda desde sempre. Seus pais tinham confecção de roupas, se formou na faculdade de moda em 2009 e há 7 anos atua como consultora de imagem. Já ajudou a transformar a vida de mais de 500 mulheres individualmente e impactou mais de 3.000 mulheres com palestras, workshops e eventos. Hoje ela também lidera um grupo de empreendedorismo feminino, ao qual é idealizadora há quase 4 anos. Proporcionar networking e desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres tem sido sua nova paixão. Seja bem-vinda, então, Andresa. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, pelo convite. Obrigada, Ellen. Prazer estar aqui com vocês e a gente conversar um pouquinho hoje. Aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube Rica Conexão. Vou começar, Andresa. Com essa sua vasta experiência em consultoria de imagem, como você enxerga a relação direta entre imagem pessoal e percepção de liderança? E qual que é o impacto dessa imagem autêntica na forma como um líder é visto e, consequentemente, seguida? Eu acredito que a imagem pessoal é um dos pilares da liderança, né? Ela faz parte do posicionamento. Eu sempre trago que tudo comunica. Então, não só a roupa em si, mas a sua postura, tom de voz. E quando o profissional, tanto ele percebe valor nele, quando ele está com uma imagem alinhada, que transmite mais confiança, mais poder, mais autoridade, ele se posiciona dessa forma, porque ele se vê no espelho dessa forma. E também o outro que está sendo liderado consegue ter mais respeito, ele percebe isso mesmo intrinsecamente ali, mas ele percebe toda a liderança, o posicionamento daquela pessoa que está liderando, né? Além das capacidades técnicas, mas ele entende que ele é um líder realmente, ele tem esse posicionamento. Como que você vê a relação de autoestima e a percepção de autoeficácia? É que é uma coisa que eu estou estudando agora e eu estou achando maravilhosa, assim, ó. E baseado na tua experiência mesmo, né? O que você vê nas mulheres que você transformou no próprio seu grupo, na sua comunidade? Como que você vê essa inclinação de cada mulher para melhorar, aprimorar, lapidar a sua autoestima e a percepção que ela tem do que ela consegue fazer. Quase como se fosse um aumento de poder pessoal. Sim, sim. Eu tenho vários cases de sucesso que às vezes eu trago até em palestras e workshops de clientes que a partir do momento que começaram a cuidar da sua imagem, se olharam no espelho e viram que elas eram capazes de muito mais coisas. Então, eu tenho cliente desde a questão de realmente de autoestima, que ela sempre quis emagrecer e ficava naquela, eu quero fazer consultoria de imagem, mas vou esperar emagrecer. Daí no outro ano a mesma coisa, não, mas eu tô esperando emagrecer. Até que ela começou a fazer um rebrand da empresa, então assim, quero também me posicionar da mesma forma, e ela veio fazer a consultoria de imagem. Dali ela começou a se cuidar da imagem dela, começou a ver o que ela estava, gostar do que ela estava vendo no espelho, e ela começou a se cuidar mais. Então, aquilo ali levou ela a cuidar um pouco da alimentação, ajudou ela a ir fazer um exercício, daí foi procurar uma ajuda médica, e ela emagreceu 20 quilos depois da consultoria de imagem. Uau. E se manteve. Né? Não que a consultoria de imagem emagreceu ela, mas ela começou a gostar do que ela estava vendo no espelho e quero um pouquinho mais, quero um pouquinho mais. E também tenho histórias de clientes que perceberam seu valor realmente profissionalmente. Então, ela tem uma empresa com o marido, ela só fazia determinada função na empresa e ficava nos bastidores. E a partir do momento que ela se posicionou e ela se viu no espelho, assim, nossa, eu sou capaz de muito mais coisas do que eu estou fazendo hoje. Hoje ela tem projetos dentro da empresa e ela tem mais sucesso do que o marido, não que é uma concorrência, sim, mas no sentido de assim, hoje ela é mais reconhecida porque ela se posicionou daquela forma e ela se viu daquela forma no espelho, e aquilo ali ajudou ela a perceber que ela poderia chegar muito mais longe do que ela estava indo. Você já transformou a vida de mais de 500 mulheres individualmente. Como que você constrói a experiência personalizada e memorável, digamos assim, né? Diferente para cada cliente, garantindo que o processo não seja apenas sobre moda, mas sobre autoconhecimento, empoderamento. Eu vejo que eu participo do clube, então eu sei como é que é a linha que tu segue. Essa é a ideia, né? Essa é a mensagem. Sim.
Dentro da consultoria de imagem, eu sempre falo que minha consultoria ela é bem personalizada, né? Eu trabalho muito, que até o meu slogan lá, para uma imagem autêntica e não idêntica, né? Que hoje a gente vê muita fórmula pronta na internet. Na internet, para tu passar, todo mundo tem que passar autoridade e credibilidade, que não é bem assim. E usar um blazer. E todo mundo precisa estar do blazer, tem que ser preto ainda, né? Isso. O batom vermelho, o cabelo dividido no meio e aquela choker dourada. É o Justo. padrão da credibilidade, da autoridade. Então, essa é uma fala que eu também trago sempre. E não é todo mundo que precisa passar autoridade e credibilidade dessa forma, né? Claro que todas as profissionais têm que ter uma confiança quando vai contratar alguém, mas às vezes não é o principal pilar daquela imagem. Uma psicóloga, ela tem que ser muito mais acessível, amorosa, delicada, do que tá lá de blazer preto, batom vermelho, a pessoa chega assim, nem vou contar meus problemas para essa pessoa, porque ela vai dizer, querida, vai trabalhar, eu tenho mais o que fazer, né? Não tô aqui para... Então, eu trabalho muito com essa questão realmente personalizada, né? De entender quem é cada mulher, o que ela faz, aonde ela quer chegar, e a gente traça ali um plano para aquilo. Eu trago muito autoconhecimento, assim, já fiz várias formações para isso também. Então, eu brinco que às vezes é quase que uma terapia. Eu tento descobrir ali, tem muitos clientes que têm crenças limitantes, assim, chega mulher em mim que fala assim, que ama um batom vermelho, mas não consegue usar. Porque na nossa infância, às vezes, a gente escutava muita coisa, né? Batom vermelho é coisa mulher da vida, ou uma roupa vermelha. Tem mulheres que chegam que amam um vestido, mas também não conseguem usar um vestido. Então, a gente vai descobrindo algumas crenças ali. O que eu consigo trabalhar dentro da consultoria, a gente vai trabalhando para ela conseguir realmente conquistar essa imagem, porque não adianta a gente fazer todo um processo se ela tem crenças que ela não chega lá na frente, ela não vai conseguir usar o que ela quer usar ou que é indicado por conta disso. Quando eu vejo que é algo maior, eu sempre tenho parceiras que são terapeutas, psicólogas, e eu indico. Então, a maioria das minhas clientes eu mando para terapia, porque é importante para todo mundo, né? Mas, assim, é esse acompanhamento realmente, de entender uma a uma o que elas querem, né? Entender qual é a história de vida delas, porque, às vezes, dentro da história, a gente encontra muitas coisas. Eu tenho uma cliente que... Na infância, o pai era sócio de irmãos e um dos irmãos aproveitava tudo, assim, ele tinha o carro bom, ele tinha a casa boa e eles não podiam ter, e ela via muito falar isso, que o fulano não era bom por causa disso, porque o fulano não era bom porque ele tinha uma casa legal e tal. E daí hoje ela num dos encontros, ela falou, eu não gosto assim, de coisa muito chique, eu não gosto de uma mesa muito arrumada, Mas por quê? Daí eu fui entendendo, a gente chegou nessa história. Então, é um bloqueio que ela tinha lá e hoje ela acabava não se arrumando, arrumava uma mesa, mas não arrumava uma mesa bonita porque aquilo ali era ruim, porque na infância dela ela escutou muito que aquilo era ruim. Então, é bem realmente isso, assim, conhecer a história de cada uma pra gente conseguir fazer ela chegar nessa imagem desejada. Esse problema com o batom vermelho e com a roupa vermelha, acho que não né? tem. Aí essa é uma pessoa que não tem problema minha com isso. cor. Hoje eu não vim de batom vermelho, porque a Amanda vai estar de batom vermelho. Ela fez igual sou obrigada a contar essa história. Então, que eu tava lá, a primeira pergunta que a maquiadora fez, vai passar... Não, hoje Qual eu não... vermelho você quer passar hoje eu não quero vermelho, eu quero algo bem basiquinho, porque eu não quero aparecer. Hoje eu não quero aparecer, quero ficar bem off. Foi errado, aí todo mundo se espantou. O que tá acontecendo? Nesses 7 anos, você, obviamente, passou por muitos desafios e muitas recompensas, né? O que você tem encontrado, especialmente de recompensa nesse caso, nessa sua jornada de consultora de imagem, impactando vidas, conhecendo essa história, entrando no coração, digamos assim, né? Na alma de cada uma das suas clientes? Como é isso, assim? O que você percebe de um pouco de reciprocidade, talvez, ou de... Enfim, me fala o que você pensa. Eu acho que o maior benefício realmente é a gente ver a transformação de cada uma delas, assim, né? Receber mensagens, assim, nossa, agora eu tô me reconhecendo no espelho, eu tô amando, né? Chega clientes, às vezes, que elas estão meio perdidas no processo, foram mãe, casaram, mudaram de cidade, mudaram de emprego, não sabem mais quem são, não sabem o que usar, e daí, depois do processo, ela me manda fotos, e, nossa, agora eu me reconheço, essa sou eu, gosto do que eu tô vendo, né? Então, acho que muito isso, essas transformações de conquistas, realmente, né? Tem cliente que... no processo, começaram a se posicionar, começaram a falar em público que não falavam, isso também a gente traz muito lá no clube, hoje estão dando mentoria, estão dando palestra, e daí mandam mensagem, me reconheci, percebi todo o meu valor, então acho que isso traz aquele calorzinho pro coração, né? E teve alguma história em especial que você lembra agora que te marcou de modo mais profundo?
Eu acho que essa história de uma dessas que ela mudou de cidade, daí mudou de emprego, se tornou mãe, e ela Tudo era... ao mesmo tempo, assim, vamos e ela dizer. era bem good vibes, assim, ela surfava, fazia acupuntura, era acupunturista, né? Aham. E hoje ela tem uma empresa com o marido que ela começou a liderar ali a empresa também, a representar nos eventos e tudo mais. E ela era aquela menina assim, bem de shortinho, de regatinha, chinelão, cabelão, Vamos né, da combinar. praia. E ela já estava com 30 e poucos anos, daí ela chegou até mim com duas queixas, né? Uma me trazendo que ela já não se via tão menininha, porque ela já estava, né, se sentindo mulher e ela olhava aquela imagem e não se sentia à vontade mais com aquilo. E outra por conta da empresa que ela estava começando a representar e ela não poderia estar dessa forma na empresa. Bacana. E só que ela foi para tal das fórmulas prontas na internet, que daí a camisa justinha, é aquele blazer estruturado e não tem a ver com ela. E daí ela ia comprar roupa e não conseguia comprar, mas não gostava mais do que estava vendo, então ela estava assim bem desanimada, um processo bem, até pensando assim, será que eu fiz a escolha certa de mudar de emprego, de eu estar aqui onde eu tô? E daí a gente foi fazer todo o processo da consultoria e a gente alinhou a imagem dela. Então, assim, ela até tem um blazer às vezes, mas é um blazer de linho, mais leve, que traz essa conexão com a natureza que ela gosta, peças mais fluidas. Então, ela tá com uma imagem hoje alinhada, que passa essa credibilidade e confiança, mas que tem a ver com o estilo dela, com a identidade dela, né? E ela é uma das clientes que no início, assim, me mandou várias fotos. Nossa, eu tô me amando, agora eu tô me reconhecendo. Essa sou eu, mas sou eu mulher, né? Sou eu a empresária, mas não deixei de ser quem eu sou. Então, acho que essas histórias, assim, elas são bem importantes. Você tem uma formação sólida em moda, né? E agora lidera esse grupo de empreendedorismo feminino, Mulheres por Mulheres Clube. Como que foi essa transição? Conta um pouquinho da história do clube? O que te moveu, né, a direcionar, além, né, a somar, digamos assim, com a moda com o networking e o desenvolvimento para essas outras mulheres? Então, como é que tu uniu esses dois mundos? Por quê? Então, Como? assim, foi bem por acaso. Eu digo que foi Deus que colocou no meu coração um sonho que eu nem sabia que existia e ele vem realizando cada vez melhor. Há quase 4 anos atrás, em março ali, eu quis fazer um evento para o mês das mulheres, como meu público, maior parte, são mulheres, né? Então, assim, eu vou fazer algo para o mês das mulheres, mas não quero fazer uma palestra, um curso, alguma coisa assim. Vou fazer um talk. Eu tinha visto na época, um ano, um pouco antes atrás, assim, um talk no UVA, lá na Brava. Era um talk de meditação. Eu fui com uma amiga, achei legal, uma coisa bem descontraída. Os dois estavam sentados lá e batiam um papo. Assim, eu vou fazer isso também lá em Tijucas. Daí convidei outra moça que, na época, ela também estava falando bastante sobre desenvolvimento pessoal, assim. E o tema era como ser... Até o nome, Mulheres por Mulheres, é porque o talk era mulher... Como assim? Liderança por Ellen, né? Então, era mulheres... A gente vai falar de mulheres e somos mulheres que estamos falando de mulheres. Era só o nome daquele dia, daquele encontro. Então, a gente fez aquele encontro, foi bem legal. Foi num restaurante lá em Tijucas. Era numa quinta-feira, então ele só me deu metade do restaurante, ele não me deu o restaurante inteiro, porque também nem sabia o que ia acontecer. Então, a gente foi em 25 mulheres e elas amaram a experiência, porque na época não tinha tanto grupo de empreendedorismo como tem agora, não tinha tantos encontros assim. Foi muito bom, a gente precisa disso, faz mais. Então, eu comecei, por acaso, comecei a fazer todo mês. Já fiz no mês seguinte, daí a gente já lotou o restaurante, ele já me deu o restaurante inteiro. Daí, no começo, eu lançava, tipo, hoje às 2h, era 5h, já estava esgotado. E comecei a fazer todos os meses. E fui fazendo. Então, cada mês eu trago um tema diferente. Trago 2, 3 mulheres para estar ali no palco comigo. E a gente vai debatendo esse tema. E na época, já lá no início, tinha algumas que iam sempre. Elas começaram, a gente tem que ter uma carteirinha, porque a gente está em todos. A gente tem que ter uma carteirinha. Daí eu comecei, esse negócio aí, acho que dá para fazer alguma coisa. E eu comecei com a ideia de ter o clube realmente, que daí tem mais encontros, né? Para estar mais próxima ali. Já quando o Talk fez 1 ano. Só que daí aquele medo, né? Será que alguém vai querer participar disso? Será que vai dar certo? A gente começa a se auto-sabotar, né? E daí eu fui deixando. Contei para umas pessoas, a pessoa foi lá e fez o clube, antes de mim. Outra pessoa. Eu fui fazer um Talk em Itajaí, lá na Marina, no Zefir, me convidaram para fazer lá. E uma das moças, acho que ela queria aprender a fazer os talks lá. E daí ela chamou outra moça para participar Espionagem junto. industrial aqui, tipo ao isso, vivo. Tipo isso. E daí daí eu não realizava, mas eu contava para as pessoas, eu quero fazer assim. Daí ela foi lá e fez o dela, não sei se deu certo. Daí depois, antes de eu realmente, quando ia quase fazer 2 anos ali o tal, que eu fiz uma mentoria para tirar um projeto do papel, que era para tirar o clube do papel.
E daí essa mentora foi lá e fez o clube dela também. 2 espionagens, gente. Meu Daí Deus. mas daí foi assim, aquele tapa na cara de novo, né? Assim, agora, querida, ou tu vai, né? Porque Se senão... agiliza aí, porque eu tô te dando um monte de ideia, você não... Vamos lá. Vamos, né? Vamos Legal. realizar isso. E daí isso faltava, assim, pouquíssimo. Ainda na época a minha ideia era comunidade. Daí essa segunda, que era a mentora, ela criou uma comunidade. Daí depois eu mudei a história da comunidade para clube. Quando faltava, assim, uns 15 dias pro tal que fazer 2 anos, que daí, geralmente eu faço um evento maior. Eu disse, não, agora eu vou fazer. Em 15 dias eu estruturei tudo que eu não estruturei nos 2 anos. E fui lá e lancei, e foi bem legal, assim, já no primeiro dia já deu umas 10 pessoas, sei que ali naquele primeiro mês já tinha umas 20 pessoas, e o medo era assim, não vai ninguém, né? Quem é que vai querer participar disso, gente? Isso é curioso também, porque quem tá empreendendo fica com receio da cópia, da concorrência e tal. Mas hoje em dia, querendo ou não, as pessoas estão se conectando demais com as pessoas. Então, assim, quem se conecta contigo é contigo. Eu quero a Andressa, eu quero estar com ela, eu quero a visão dela, eu quero partilhar do que ela enxerga das coisas, dos negócios das mulheres, etc, etc. Então, aí dá uma apaziguada no coração da gente, digamos assim, que assim, cara, a gente vai encontrar os nossos pares, assim, né? Vai ser bacana, assim. E falando de networking também, qual a importância, qual é o papel dessas conexões, dessas ricas conexões que você promove para desenvolver tanto a parte pessoal quanto a parte profissional dessas mulheres e líderes empreendedoras? Eu acredito muito no relacionamento, né? Eu acho que tudo é relacionamento, assim, pra tanto tu aumentar teu faturamento, pra tu se desenvolver, tu conhece outras pessoas, conhece outras vivências, então acho que isso é muito importante. Eu já participava de outros grupos, né? Eu participo lá na Associação Comercial em Tijucas também, fui coordenadora de núcleo e tudo mais. E no ano que eu fui coordenadora, assim, aproveitei muito aquelas conexões que tinham lá dentro, então eu percebi que isso é muito importante. E fazer parte de um grupo, acho que também te dá uma credibilidade, né? Eu faço parte de tal grupo, não sou uma pessoa aleatória perdida aí no mundo. Então, e eu trago muito assim que o networking, ele é relacionamento. Porque hoje em dia a gente fala muito em network, acho que assim, eu vou estar aqui no encontro de network, conheci a Amanda, falei quem eu sou, amanhã ela já vai me contratar. Não é assim, né? E às vezes as pessoas vão no encontro assim, mas eu não fechei nenhum negócio. Mas tu não vai num encontro. Às vezes acontece. Né? Dependendo também do produto, dependendo da situação. Às vezes a Amanda já estava querendo fazer uma consultoria de imagem, me encontrou, então, é agora. Mas não que isso vai acontecer. Então, eu trago muito dentro do clube isso, assim, que a gente precisa realmente criar relacionamento. Conhecer, conversar, quanto mais participar, quanto mais estar ali presente, né? Quanto mais estar realmente ajudando a outra. A gente tem que ser mais interessada do que ser interessante. Então, isso acho que é muito importante para o network. O grupo está, então, com quase 4 anos. E aí, é um assunto bem interessante de você, como é liderar uma comunidade. Como isso é para você e o que você tem visto de desafios e de oportunidades nesse movimento? Então, é bem desafiador. Eu vejo, não, vou deixar de falar, mas a questão de não, porque não para, né? Então, como eu falo muito de experiência do cliente, eu vejo que a questão da comunidade não é um serviço ou um produto que ele tem começo, meio e fim. Ele não tem fim, nunca vai ter fim. Esperamos. Porque pra ti mesmo, né? Pra elas, porque pra você manter esse movimento, você precisa estar sempre entregando melhor, você precisa estar sempre, não se estagnar, as pessoas que estão lá dentro provavelmente não vão mais ver valor naquilo. Então, a comunidade em si, e os teus pensamentos aí, vai ter que estar sempre em evolução, assim, o que eu posso fazer pra entregar melhor, o que eu posso fazer pra elas continuarem validando aquilo que eu venho entregando há 1 ano, 2 anos de clube para poder trazer outras pessoas, né? Que a gente consegue perceber que tem muitos clubes hoje, mas muitos se acabaram ou se acabam facilmente por isso. Porque você acha que começa, coloca um monte de gente para dentro, nossa, deu um boom, consegui 1000 pessoas, tá, e aí? Daí parou, não fez mais nada, não entregou mais nada, as pessoas vão saindo, não vão renovando, e aí acaba... Mas fale um pouco dessa experiência, o que você entrega, ou como é que você trabalha esse processo de fidelização, de experiência, para fazer com que essas mulheres continuem e permaneçam contigo. O desafio já começa até por conta da liderança, que eu sou uma pessoa assim, muito direta, prática, objetiva. E eu tenho aprendido assim a me lapidar, a ser mais delicada, aprender a falar um pouco mais doce. Pra gente não ser muito aquela, né? Nossa, tá brigando comigo? Não, é que eu sou assim. Então já começa por aí.
E a questão que a Amanda trouxe, então, eu tento, assim, sempre trazer experiências diferentes, procurar lugares diferentes, experiências diferentes. É no mesmo lugar, mas o que vai acontecer dessa vez? Trazer uma curiosidade, porque hoje dentro do clube a gente está com 80 sócias ativas, né? Mas não são as 80 que participam de todos os encontros. E então, acho que a dificuldade maior é fazer elas gerar esse desejo de estar nesse encontro hoje, de estar no encontro da semana que vem. Então, a gente tem 4 encontros por mês, que é só do clube, fora o talk, né? Então, assim, eu sempre tento... eu fiz um encontro que era no boliche. Então, eu consegui lá a parceria, a gente conseguiu 3 pistas de boliche pra gente jogar. E fiz algumas dinâmicas ali, que derrubava um pino, fazia um pitch assim, derrubava outro pino. Então, pra criar algo diferente. Fiz um encontro que era pintura de taças. E às vezes um encontro que não tem nada, também não tem nada assim tão diferente, mas faz dinâmicas ali para trazer alguma coisa e para elas conseguirem também se conectarem, né? Então, e sempre que eu consigo, eu entendo o que a Amanda faz, o que a Ellen faz, será que não dá para conectar as duas? Eu vou tentar conhecer mais cada uma das sócias, entender se dá para fazer uma conexão, de ajudar ela de alguma forma, de fazer indicação. Então, eu também prezo por pedir que as sócias tentem consumir uma das outras, que também isso é importante. Entender também, assim, o que é importante para Amanda. Para Amanda é legal visibilidade. Então, o quê? Eu vou convidar ela para estar num talk, eu vou convidar ela para dar uma mentoria. A outra, não. A outra, ela quer mais se desenvolver mesmo. Então, vou ver que assuntos são importantes para ela e vou trazer nas mentorias online assuntos que vão agradar ela. Então, tentar conhecer. A gente nunca consegue também conhecer todas e fazer tudo por todas, mas, assim, acho que estão mais presentes. A gente tem mais essa conexão e consegue fazer mais entregas, né? E também é um espaço, eu vejo, porque participo pouco, que eu não consigo ir em muitos eventos, porque são muitos, né, a agenda, mas é também ter o espaço ali para ela se prontificar em pedir algo, né? Eu vejo que é bem aberto para isso, assim, então, Andressa, consegues, tipo, eu tenho vontade de fazer isso, será que eu consigo fazer isso dentro do clube? Dá a oportunidade para elas ou aparecerem para quem quer, né? Ou aprender também para quem quer. Então, você consegue fazer as duas coisas dentro do que vocês oferecem. Juntando isso, muitas mulheres enfrentam barreiras em suas jornadas de liderança e empreendedorismo. Como que a consultoria de imagem e o apoio da comunidade pode ser ferramentas poderosas para superar esses obstáculos e impulsionar esse empoderamento feminino? Acredito que já falasse um pouco sobre isso. Você quer dar mais uma pincelada, mas é isso, assim, qual que o que essa tua consultoria ou aqui a imagem pode fazer com que elas se desenvolvam mais, né, nos seus... Eu digo, aqui acho que a gente podia falar não só do profissional, como do pessoal também. Então, dessas mulheres com a própria consultoria, o que elas desenvolvem internamente com suas famílias, com o filho, com o marido, né? Se ajuda, se não se atrapalha, enfim. Diz da consultoria de imagem ou o clube também? Os dois, pode juntar as duas coisas. Tudo junto, isso, reunido. porque acho que complementa, né? A consultoria de imagem, eu também, nesse processo de autoconhecimento, eu também trago muito, assim, para ela tentar olhar para a vida dela como um todo e entender o que ela faz. Porque muitas cuidam do filho, cuidam do marido, cuidam da empresa, cuidam da casa e se deixam por último. E daí, quando vem, estão doentes, estão estressadas, estão com um monte de coisas, né? Então, eu trago muito, assim, que ela se olhar não é egoísmo, né? Ela tem que olhar para si, ela tem que se cuidar, ela tem que estar bem. Ela vai daí conseguir fazer uma entrega melhor, seja para o marido, para o filho, para a empresa. E muitas vezes pensa, mas eu não posso parar um tempo para me cuidar. E daí eu trago algumas dinâmicas dentro da consultoria de imagem para ela perceber isso e perceber como ela está se deixando de lado. E depois muitas trazem que realmente melhorou até relacionamento com o marido. Porque a partir do momento que ela começa a se cuidar mais, se valorizar, o marido também vai valorizar mais ela. O filho também vai valorizar mais ela, vai perceber que ela se dá valor, né? E dentro do clube, eu busco sempre trazer temas diferentes. Então, para essa mulher ela se desenvolver tanto pessoalmente, seja uma oratória, seja realmente uma mentoria sobre um autocuidado, tem muitas terapeutas no grupo também, então elas de vez em quando dão alguma mentoria lá que mexe com alguma coisa, seja alguma coisa sistêmica, né? Ou temas profissionais, a gente então fala de finanças, a Amanda já deu mentoria também falando sobre a experiência do cliente, mentoria de imagem pessoal, de marketing digital, agora a gente teve mentoria de tráfego pago, que elas gostaram bastante, então, e acho que isso vai
agregando tanto no profissional quanto na empresa, e temas que também elas levam para casa para se desenvolver ali junto com a família. Né? Que vocês fazem Tem o estudo bíblico, o estudo bíblico é algo que tem sido assim bem transformador na vida das mulheres, assim, bem intenso, assim, acho que tem curado muitas mulheres. E geralmente a gente tem um espaço lá, que é de uma das sócias também, que é um coworking, que ela nos empresta para fazer estudo bíblico, então fica algo bem intimista. E ali sai, às vezes, revelações, sai confissões, porque elas se sentem à vontade, né? Então é um grupo, assim, que está bem unido, as mulheres que participam, e sempre a gente está estudando as mulheres da Bíblia, então a gente está estudando a história das mulheres da Bíblia, cada mês a gente estuda uma das mulheres, e pra gente aprender um pouquinho com elas, né, que vieram antes da gente, como é que foi tudo aquilo que elas viveram, e a gente trazer para aplicar, seja no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa. Então tem sido encontros assim bem abençoados realmente, que tem transformado muitas mulheres. Vejo elementos, né, talvez de experiência do cliente mais voltados para a espiritualidade, tal, e conexão de várias áreas, muito provavelmente, né, baseado no que você tem falado no clube, enfim, e a própria consultoria de imagem como algo muito maior do que só, não minimizando, mas, né, falando de um elemento, vai além, na verdade, de só uma vestimenta e tal, ela é uma representação de todo um processo interior, né, que foi bem alinhado, resolvido e tudo, né. E que outros elementos, que princípios, talvez, de experiência do cliente você traria para nós aqui que você estrategicamente coloca lá para as mulheres, para elas para garantir que o grupo até, e que elas se sintam valorizadas, apoiadas, que elas encontrem o que elas buscam em termos de desenvolvimento? Então, eu tento sempre entender, como eu falei, né, o que cada uma precisa mais ali. Eu faço lives para apresentar as sócias também, sempre que possível, no Instagram. Então, para dar essa visibilidade, às vezes tem muitas mulheres que estão chegando na região de fora, então elas vêm procurar por conta disso, algumas querem só amizades realmente, algumas querem realmente negócios. Então, estar ali no meio já ajuda nesse processo, né? Então, apresentando elas no Instagram, fazendo essas lives. Eu convido também para dar essas mentorias dentro do clube, porque é uma forma delas se divulgarem, se desenvolverem. Então, assim, tem sócias que sabem muito o que fazem, mas não conseguem falar, não conseguem, né, colocar isso para fora. Então, ali é um treinamento, tipo, em casa, né? Assim, estamos entre amigas, estamos num grupo seguro, é o momento dela realmente treinar, ver se ela consegue. E tem sócias que, a partir disso, criaram suas mentorias, que realmente tiveram a coragem. Não, eu dei conta, eu consigo agora, então vou estruturar realmente o que eu quero fazer e começar a dar mentoria. A Manu é uma delas, né? A Manu, antes dela, a Manu é nossa videomaker lá, e ela não fala, ela a gente tem parceria, então durante o Talk, que é o evento maior, ela fazia a filmagem, tudo, eu chamava ela para falar lá, para se divulgar, ela nunca ia. Eu já falava antes, vou te chamar. Ela, não me chama, hoje fala isso, fala aquilo, daí eu falava. Daí chegou ali no terceiro Talk, eu já nem avisava mais, eu pegava, chamava Manu, agora eu chamava Manu Vieira, daí ela era obrigada a ir, ela começou a ir, e daí depois ela deu mentoria dentro do clube, daí hoje ela tá dando palestra, ela montou a mentoria dela, então eu sempre tento trazer essa visibilidade e esse desenvolvimento de acordo com a necessidade de cada uma delas, né? Trabalhar um pouco de personalização, né? Tecnicamente falando, acho que é uma... E a aproximação que você tem delas também para ver o que de fato elas precisam e desejam conforme o momento, porque imagino que a jornada delas já está sendo longa contigo e que as necessidades, as habilidades vão mudando. E aí também, né, toda hora tem que estar entendendo qual é o próximo passo, né? E aí ir nutrindo a comunidade com base nisso, né? Então, vamos pensar no futuro. O que você pensa? Quais são as ideias que você tem tanto da consultoria de imagem ou ir para o clube? Quero saber das duas coisas, dos dois negócios, digamos assim, que eles se entrelaçam. Se você tem planos futuros, se você planeja daqui 5 anos, ou planeja em 2026 o que vai fazer em 2026, ou o que vai prospectar, se tá pensando em aumentar a equipe ou não, o que tu sente falta que ainda não tem vontade de implementar e não consegue. Vamos pensar num cenário aí de 1 a A5 anos. Ideias são muitas, que a cabeça da pessoa, assim, ela não para. A minha maior dificuldade é parar e colocar no papel, para estruturar realmente, igual a história do clube, né? Que daí tava tudo na cabecinha, eu falava para as pessoas e não botava no papel para realmente tirar do papel. Mas da consultoria de imagem,
Eu tenho alguns projetos de... Eu já tentei digital, assim, ensaiei, mas não sei se realmente é isso. Eu gosto muito da conexão aqui de estar, sabe, presencial, assim, para mim é muito importante. Então, eu tenho alguns projetos de fazer alguns eventos presenciais voltados para consultoria de imagem. E cada vez desenvolver mais, assim, né? Uma coisa que eu queria muito fazer, quem sabe em 2026 eu faça, é uma formação em constelação familiar. Que é todas essas travas que eu contei no início, né? Essas crenças ali, eu acho que ajuda para mim fazer, não para mim ser consteladora, mas para mim usar dentro da consultoria de imagem. Então, trouxe a história do batom vermelho, trouxe, não que constela aquilo ali só para ela liberar aquilo. Porque às vezes a gente constrói toda a imagem dela, faz todo o processo, mas chega lá na frente ela não consegue executar porque tá com aquela trava lá e ela não vai atrás, né? E o encaminho para terapia, mas não são todas que realmente vão. E dentro do Cube, eu quero ter mais produtos, né? Então, eu quero conseguir oferecer mais coisas para essas mulheres que estão ali e também proporcionar novas experiências para elas, né? Então, tem um projeto aí que é um livro que a gente vai estar fazendo agora para 2026, do Mulheres por Mulheres. Tem um projeto também que é fazer... a gente criou ano passado o Foto e Business Posicionamento, então, que é uma sessão de fotográfica, onde tem consultoria de imagem comigo, tem assessoria de marketing digital, que é com uma das sócias também, tem a fotógrafa já com maquiagem, então é um pacote completo, ela contrata, ela só vai. A gente organiza tudo. Quero fazer um projeto que era para 2025 e acabou passando, atropelando ali com muita coisa, que também são mesas tipo de mastermind, né? De hot seat, de a gente trazer ali, cada um traz a sua dificuldade, todas as empresárias ajudam ali com alguma solução. Então, alguns produtos assim que eu quero ir incluindo para conseguir ajudar mais ainda essas mulheres, né? E a gente tá mais conectadas. E que precisar de experiência do cliente ainda Estamos aí. A gente, né, tem coisa ainda que pode se desenvolver. Tem. Para as nossas ouvintes que desejam aplicar hoje mesmo o poder da imagem e da liderança em suas vidas, qual que seria uma dica prática e imediata que elas poderiam implementar para sentir um impacto positivo? Então, algo fácil, prático, que talvez você consiga falar em uma frase para elas fazerem. Não existe milagre, a gente sabe. É uma construção, tudo é uma construção, mas se tem alguma coisinha assim, se for para escolher uma, se dedica a isso aqui. Você teria alguma coisa para É difícil pontuar? uma frase, né? Poderia ser aqui, né? Que o tudo comunica, né? O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, eu trago muito isso no sentido que se tu cuida de ti, se tu arruma o teu cabelo, se tu escolhe tua roupa com propósito e de propósito, né? Se tu tem esse cuidado, o cliente vai perceber que tu vai ter esse cuidado lá na entrega final também, né? Então, o jeito que tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas. E eu acho que o principal, vai ser mais de uma coisa aí, né? Mais de uma frase, mas é se conhecer, né? Acho que se conhecer muito bem, entender quem você é, o que você quer, o que você gosta, para não ir atrás de moda, não que não pode usar o que tá na moda, mas se aquilo que tá na moda te representa, faz parte de ti, porque às vezes a pessoa vai usando tudo que viu ali na internet e na moda e a pessoa não sabe nem quem ela é, ou compra uma coisa, acaba não usando, fica lá parada. Então, entender quem você é, para ver o que te representa realmente, né? E agora, se você pudesse deixar uma única mensagem mais ampla para as nossas ouvintes, que são líderes ou estão desejando dar esse passo aí, talvez até em 2026, sobre a importância da imagem estratégica e da própria rede de apoio. Qual seria essa mensagem? Mais focada em liderança agora. Vamos lá, Andresa. Eu acho que eu vou para um clichê, tá? Vai. Clichês são clichês, não é à toa. Não é à toa, exato. Aquela história, né? Que se você anda com 5 empresárias bem-sucedidas, você vai ser a 6ª. Se você anda com 5 mulheres que querem se desenvolver, que querem buscar a Deus, que querem cuidar da sua imagem, você vai ser a 6ª. Então, acho que cuidar dos ambientes é muito importante. E voltar ao autoconhecimento, né? Voltar ao cuidado ali para si, entender o que você quer, entender que a gente pode fazer e chegar onde a gente quer chegar, né? Nós somos mulheres. Esses dias eu vi uma coisa que achei bem interessante, que realmente a gente não tem que competir com os homens, porque nós somos diferentes, né? Mulheres têm a casa, por mais que os maridos ajudem, mas tem a casa para cuidar, tem os filhos que demandam mais da mulher do que do homem, e ainda vão ter a empresa. Então, a gente tem parar de querer concorrer com eles, nós somos diferentes, mas que a gente consegue sim chegar onde a gente quer chegar, conquistar o que a gente quer chegar,
basta a gente dar o passo, né? Eu sempre falo que dá o passo que Deus dá o chão. E uma frase também que eu gosto muito de falar é que quando Deus coloca uma coisa no nosso coração é porque Ele vai realizar. Basta você também agir para aquilo acontecer. Então, acreditar e partir para ação, não ficar esperando. Então, passou super rápido, a gente já chegou ao final do episódio. Quero agradecer mais uma vez a tua presença. Aqui acho que tem várias coisinhas que você falou que podem fazer diferença aí na vida de quem escutar este podcast. Vou pedir para seguir o Instagram da Rica Conexão e assinar o canal do Spotify. E, Ellen, faça o fechamento deste ano, que eu sempre faço. Ideias nos inspiram, mas só a ação vai transformar a nossa realidade. Inclusive, a Andresa acabou de falar sobre isso conosco. O que você vai aplicar a partir de agora? Fala pra gente aqui nos comentários. Obrigada. Obrigada. Uhum.